Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula dessa nossa escola. Hoje, o nosso tema vai ser. Eu vou pegar aquela aula que nós tivemos anteriormente, falando sobre os três níveis de satisfação: nível físico, né, que é a parte mais instintiva, que é mais objetiva, o nível psicológico, que é mais subjetivo, que fala mais sobre propósito e o nível espiritual, que é a paz, basicamente, tá? Então, a aula de hoje, eu pensei em aprofundar o segundo nível, que é o nível psicológico, a satisfação psicológica, que é o nível do propósito. É o que a gente cria como propósito para a nossa vida. E existem, obviamente, também níveis de propósito que vai de acordo com o amadurecimento egóico de cada pessoa. Ou seja, dentro do seu trabalho de amadurecimento egóico, cada pessoa vai enxergar o propósito de uma maneira diferente. Ou mesmo que uma pessoa, às vezes, que já está mais madura, egoicamente, espiritualmente, ela vai saber jogar esse jogo do propósito como uma maneira de continuar o seu caminho evolutivo, tá? Eu vou procurar, durante essa aula, contemplar todos os níveis de amadurecimento que eu puder e lembrar. Claro que para vocês, como eu disse, como vocês têm as dúvidas de vocês, vocês tragam, perguntem para que eu possa responder, tá? Mas hoje a gente vai aprofundar essa questão do propósito. O que é propósito? Vocês vão perceber que dependendo do nível de amadurecimento de uma pessoa, ela vai enxergar o propósito de uma maneira diferente. E isso faz parte, tá? Por exemplo, existem níveis de propósito, como, por exemplo, tem pessoas que criam propósitos mais objetivos. Tem pessoas que criam propósitos mais subjetivos. E isso faz parte, que muitas vezes se misturam. Às vezes a gente vai criar um propósito mais subjetivo e que a gente vai precisar de coisas objetivas para a gente amadurecer subjetivamente. Então vocês vão perceber que uma coisa interpenetra na outra. Não existe propósitos subjetivos que não interpenetrem na objetividade. Como eu digo para vocês na aula da parte prática, do sentido prático do autoconhecimento, todo autoconhecimento ele precisa ter algo prático. Se não tem praticidade, se é um autoconhecimento, se é um conhecimento sobre nós mesmos que não traz uma mudança prática na nossa vida, então tá capenga, tá faltando alguma coisa aí, ou é pura fantasia, tá? Então, para a gente poder aprofundar, eu sempre gosto de trazer histórias para as nossas aulas, eu gosto muito de ensinar através de histórias, porque é mais fácil da gente entender. Eu vou pegar uma série de histórias que eu postei recentemente lá na minha página do Instagram e vou ler aqui com vocês e aprofundar cada parte desse stories, que vai ser muito legal, tá? Então, vamos começar. Durante a Guerra da Coreia, os chineses e norte-coreanos estudaram o comportamento dos prisioneiros americanos. Eles queriam entender quem resistia e quem quebrava e por quê. Ou seja, quem resistia ao campo de concentração, quem resistia em ser prisioneiro, quem quebrava, quem não conseguia resistir e o porquê. Por que um resistia, por que os outros quebravam, etc. Esse esforço ficou conhecido como brainwashing, lavagem cerebral, termo que se popularizou na época. Ou seja, lavagem cerebral é basicamente o seguinte: eu quebro a uma pessoa psiquicamente falando e eu quebro ela e eu remoldo ela do jeito que eu quero. Isso é brainwashing. Quem aqui já viu? Eu já fiz um post sobre isso. Quem aqui já viu Game of Thrones? Se eu não me engano, é na quinta temporada que o Ramsay sequestra o Greyjoy, o príncipe dos Greyjoys. E aí ele quebra a mente do Greyjoy e transforma ele numa outra pessoa completamente diferente. Vocês lembram dessa temporada? Quem não, juro pra vocês, vale a pena assistir essa temporada só para entender como se quebra uma mente humana. Como você consegue quebrar literalmente a tortura psicológica, você quebra a noção de realidade de uma pessoa
Você quebra ela e aí você molda ela de novo da maneira que você quiser. Isso é o brainwashing, a lavagem cerebral, que cria, hoje em dia é chamado de gaslighting, tá? É a mesma coisa. Brainwashing, gaslighting, é basicamente a mesma coisa. Produz o mesmo efeito, que é a síndrome de Estocolmo. Já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo é quando a mulher. Foi uma pesquisa que foi feita com mulheres que eram sequestradas e se apaixonavam pelo seu captor. Por que que as mulheres se apaixonavam por quem sequestrava elas? É bem simples. Isso acontece, inclusive, nas relações paternas e maternas, tá? Acontece a mesma coisa. Que é basicamente o seguinte: eu agrido uma pessoa e, ao mesmo tempo, eu ofereço conforto e proteção a ela. A mesma pessoa que oferece proteção e conforto é a mesma pessoa que agride, que maltrata, que bate, que violenta, que humilha. Isso é a base do brainwashing, é a base do gaslight e é a base de você quebrar a psique de uma pessoa. Você quer quebrar a mente de uma pessoa, você maltrata ela e você dá carinho para ela ao mesmo tempo. A pessoa fica louca, a pessoa enlouquece, porque imagina, você tá com alguém, aí a pessoa vem te dar um tapa na cara, te dá um rasteiro, te dá um chute, te agride, te xinga, te cospe. E aí no dia seguinte a pessoa vem te dá um abraço, te dá um beijo, pergunta como é que você tá, te traz uma flor. Na primeira vez que isso acontece, tu olha, não é? Tu olha e fala, pô, tem alguma coisa errada, né? Mas, pô, sei lá, vai ver a pessoa tava num dia ruim, né? Você pensa, a pessoa tava num dia ruim, tranquilo, beleza. Mas aí no dia seguinte a pessoa vai te dar um bico na cara de novo. Te humilha, te maltrata. Aí tu, sabe? E aí no outro dia, aí a pessoa vem, te dá um beijo, te dá um abraço, paga uma conta pra você, te leva pra sair. E aí a pessoa ela fica nessa. Ela fica nessa. Na primeira, na segunda vez, você ainda tem uma certa sanidade mental para você reconhecer o que é agressão do que é acolhimento. Fica um ano nessa que você já não consegue mais distinguir a realidade. Você começa a perder a noção do que é acolhimento, carinho, do que é agressão. Uma coisa se confunde com a outra. Com o passar do tempo, a pessoa que agride ela não é mais vista como agressora, ela é vista como a única pessoa capaz de parar com a agressão. Então a pessoa que agride também é a única pessoa que pode parar com a agressão. Então você cria um laço afetivo com aquela pessoa para que ela não te agrida, mas ela continua te agredindo. Isso é a síndrome de Estocolmo. Se eu for legal com você, você para de me maltratar. E aí você começa a criar um laço afetivo, um laço emocional e você já não consegue mais distinguir se a pessoa é boa, se a pessoa é boa ou se é uma pessoa ruim. Eu já lidei, né, em clínica com casos de pessoas, homens e mulheres, que foram tão maltratados pelos pais, pela mãe, pelo pai, que na idade adulta não conseguia falar que a mãe agrediu, que a mãe humilhou, que a mãe maltratava, não conseguia. É que nem o Ramsay com o Greyjoy. O Greyjoy ele não conseguia falar pro Ramsay que o Ramsay é uma pessoa ruim. A pessoa vai perdendo a noção do próprio eu. Ela não sabe quem ela é. Isso é uma coisa, psicologicamente falando, muito séria. Você quer destruir, fazer um brainwashing na pessoa, a base é a tortura psicológica. Eu agrido e ofereço amor à mesma pessoa. A mesma pessoa que agride é a mesma pessoa que ama. Com o passar do tempo, a única pessoa que pode parar com a agressão é a pessoa que leva carinho também. E é isso que muitas pessoas, né? É isso que fizeram na Guerra da Coreia. E vocês vão entender como agora. Isso é bom para vocês entenderem, pessoal, porque isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria que as pessoas elas não vão percebendo, porque no início a pessoa ela questiona a própria, a pessoa se questiona.
porque a pessoa está agredindo, mas ela também está dando carinho. Então ela vai, no início a pessoa se questiona. Se ela não entende rápido esse jogo e pula fora, ela vai se quebrando e para sair depois é difícil, tá? Para sair depois é muito difícil. Crianças que nasceram com pais e mães que têm essa característica, que fazem tortura psicológica com a criança, chegam na idade adulta com o emocional totalmente destruído. Mal conseguem criar relações afetivas saudáveis e tendem a recriar a relação com os pais, ainda por cima, tá? Então, se você vê uma pessoa humilhando você, agredindo verbalmente, fazendo chacota, piadinha, passivo-agressividade, e no dia seguinte, 3 dias depois, tá lá a pessoa te dando carinho, vaza. Vaza, porque e não adianta argumentar ainda por cima. Se você tentar argumentar, tu ainda vai perder no argumento. Não tolere esse tipo de relação, porque eu vejo muito isso acontecendo e isso é um perigo muito grande, tá? Isso é brainwashing. A pessoa te quebra e ela te remonta do jeito que ela quer. Psicopatas e narcisistas são excelentes em fazer esse tipo de coisa. Modular comportamento e ainda te colocam como culpado no final das contas. Eu te agredi por quê? Por que que eu te agredi? Porque naquele dia você me olhou torto. E ainda inventa os negócios. Tipo assim, ah, você bebeu a água gelada da geladeira, por isso que eu fiz aquilo com você. Sabe aquele pai, aquela mãe que agride, espanca o filho e fala, só tô fazendo isso porque eu te amo? É tipo isso. Como assim? A pessoa tá me espancando e ela tá fazendo isso porque ela me ama? Mas imagina a cabeça de uma criança. É que você tá quebrando uma criança e você vai remontá-lo do jeito que você quiser. Então, muito cuidado com isso, tá? Principalmente em coisas que nem existem, sabe? Eu tô te humilhando. Por que você tá me humilhando? Ah, porque ontem choveu. Tem pessoas que são tipo assim, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Mas a gente tá falando aqui num contexto de campo de concentração de guerra, tá? Mas isso acontece dentro das relações. Segundo análises, continuando, eles perceberam que haviam 3 tipos psicológicos principais de prisioneiros. O primeiro tipo eram os que tinham forte propósito, valores e princípios bem estruturados ou um sentido de missão na vida. Esses soldados tinham forte ligação com a própria família, com o país de onde moravam, com a comunidade, ou tinham uma forte fé, um forte laço religioso, além de metas de vida claras, profundo senso de dever para com seus valores e princípios e disciplina mental em comum, ou seja, uma forte capacidade de concentração, superação da dor. Esses homens eram considerados os mais perigosos, pois eles organizavam resistência dentro dos campos, protegiam e organizavam outros prisioneiros, mantinham a moral elevada e evitavam colaborar com interrogatórios. Ou seja, o que é manter a moral elevada? Não deixar ninguém ficar triste. Não, vamos embora, vamos lá. Não vamos desistir. A gente está aqui, a gente está preso, a gente está capturado, mas não vamos deixar isso abater a gente. Eles conseguiam manter a moral elevada, conseguiam manter uma vitalidade, eles conseguiam manter ali um certo otimismo, mas não um otimismo fantasioso, sabe? Eles conseguiam manter a força. Então eles conseguiam organizar os outros prisioneiros também. Tipo, não, você faz isso, você faz aquilo, vamos todo mundo colaborar aqui, não vamos deixar que esse brainwashing que a gente está levando quebre a gente. Então era mais difícil você fazer gaslight com eles, porque eles não quebravam. Porque o gaslight é quebrar psicologicamente. Se você tem propósitos claros e definidos de vida, você não consegue quebrar, porque é subjetivo. Você pode agredir, você pode humilhar, você pode torturar, mas aí por dentro a pessoa não quebra. Por isso, esses soldados eram isolados, mantidos sob vigilância e impedidos de se comunicar com os outros prisioneiros, as outras pessoas do grupo. E aí entra uma coisa bem interessante, pessoal.
Propósito é uma satisfação psicológica, não é uma satisfação espiritual. Lembra que eu falei na aula? Satisfação espiritual é paz. Satisfação psicológica é propósito. Tem pessoas que têm propósitos firmes, sólidos, norteadores, mas não significa que são pessoas evoluídas espiritualmente. Tem pessoas que criam propósitos extremamente egoístas, não é, não, pessoal? A pessoa tem uma forte capacidade mental, um forte poder mental, uma forte disciplina, mas isso não significa que a pessoa está na satisfação espiritual. Às vezes o propósito dela é o quê? É ficar milionário roubando os outros. É um grande propósito, é um forte propósito. Mas não necessariamente é um propósito que tem satisfação espiritual. Ou seja, é um propósito que vai levar a paz interior e a paz interior de outras pessoas também. Mas é um propósito. Todo propósito, pessoal, estrutura a nossa psique. O que estrutura, o que dá eixo à nossa mente é a satisfação psicológica, é o propósito. Propósito é o que cria um eixo interno de vida. Uma pessoa que não tem propósitos claros e definidos, como a gente vai ver agora, são pessoas que são completamente moldáveis. E o que são propósitos? Que propósitos que a gente pode criar? Tem dois. Se a gente abrir uma aba, um subnível aqui, tem dois níveis de propósito: propósitos objetivos e propósitos subjetivos, que se interpretam, os objetivos e os subjetivos. O que são propósitos objetivos? Ter um corpo mais saudável. É um propósito objetivo, não é? Você precisa fazer jejum, se alimentar melhor, fazer exercício físico na academia. Tem pessoas que querem ter qual o propósito? Ter um corpo bonito, corpo esbelto, corpo musculoso. Até isso é um propósito, não é um propósito, pessoal? Eu conheço pessoas, inclusive, que né, vieram até mim através de consultórios, de clínica, que eu consegui, junto com a pessoa, tirar ela de uma depressão muito grande com o propósito de ter um corpo mais saudável, um corpo bonito, por incrível que pareça. Porque com aquela pessoa, eu entendi que se a gente criasse propósitos mais elevados, mais subjetivos, a pessoa não ia cumprir. Propósito, ela conseguiu, por incrível que pareça, a pessoa conseguiu sair da depressão, que é um desarranjo interno, já dei essa aula para vocês, uma insatisfação muito grande, e ela colocou como propósito ter um corpo bonito. E ela saiu da depressão. Aí, mas é um propósito meio fútil. É, mas é o que a pessoa tinha naquele momento. O nível de maturidade dela não ia além. Eu ia fazer o quê? Ia fazer, eu falava, você ia fazer o quê com ela? Dar sermão para ela? Não. Tinha que jogar o jogo. O jogo dela era esse. Se a pessoa não saísse da depressão, ela não ia fazer nada. Pelo menos tirando essa pessoa da depressão, ela tem a possibilidade de amadurecer o ego, não é? Então, a possibilidade que a gente criou foi essa. E realmente funcionou. Então, vocês percebam que para algumas pessoas esse pode ser um propósito fútil, mas para ela não. É o propósito que ela tinha pelo nível de amadurecimento dela. Para uma pessoa que já tem um nível de amadurecimento egóico já mais maduro, ir para academia, fazer exercício físico para ter um corpo bonito, para exibir ou para qualquer coisa, para ficar se olhando, pode ser uma coisa meio fútil, sabe? Mas para ela não. Então, cada pessoa ela vai criar o seu propósito baseado no seu próprio nível de amadurecimento. E nós, como estudantes do autoconhecimento, a gente precisa reconhecer isso e observar isso também. Porque senão a gente orienta errado. A gente vai querer dar uma de gurus elevados, sabe? E sem entender a necessidade do outro. Propósitos objetivos. Coisa física, objetivo. Tipo assim, fazer a própria comida, não é objetivo? É uma coisa mais objetiva. Fazer mais dinheiro é uma coisa objetiva. Ah, eu ganho 5, eu ganho 10, eu ganho 15, eu ganho 50. Beleza. Coisas objetivas. Ah, eu quero enriquecer, ficar milionário, bilionário. Então, ok, quero ser jogador de futebol, jogador de basquete, atleta. São objetivos. A questão é,
À medida em que a pessoa vai amadurecendo o ego, certos propósitos, metas claras, podem começar a perder o sentido. Quem aqui, antes de entrar para mente consciente, não tinha vários propósitos, e aí começou a assistir às aulas, começou a meditar e etc. E aí aqueles propósitos que tinham antes começou a perder um pouco o sentido. Tipo, esse propósito já não, né? Né? Já não, sabe, não fazem mais sentido para mim. Sabe? Ah, e antes eu queria ter muito dinheiro para, sei lá, ser muito milionário e jogar na cara da minha família que eu dei certo, sabe? Eu quero comprar um carrão e fazer barulho por aí, fazer e todo mundo vai ver que eu tenho muito dinheiro, sabe? Sei o quê, né? Aí, tipo assim, eu continuo querendo ter dinheiro, mas, sabe, pra isso eu já não quero mais, não. Quero ter muito dinheiro para ter uma vida confortável, poder dedicar mais tempo à espiritualidade, ou abrir um negócio que possa facilitar a vida de outras pessoas também. Enfim, o mesmo propósito, mais objetivo de fazer dinheiro, vai se mudando por entre aí, tá? Esses são os propósitos mais objetivos, coisas que envolvem coisas mais objetivas mesmo. E tem os propósitos subjetivos que precisam dos objetivos para amadurecer. Tem pessoas que têm propósitos objetivos, mas não têm propósitos subjetivos. Mas toda pessoa que tem propósitos subjetivos utilizam da objetividade para poder amadurecer no subjetivo. O que são propósitos subjetivos? Propósitos que têm a ver mais com ideias. Tipo assim, eu quero ter mais disciplina. Eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. Isso é um propósito subjetivo, não é? Eu quero ter mais alegria, eu quero ter mais vitalidade, eu quero ter mais felicidade, eu quero me sentir útil. Isso tudo não são propósitos subjetivos? Eu quero me libertar do sofrimento. Isso tudo são propósitos o quê? Subjetivos. Eu quero me desenvolver como ser humano. Isso tudo são propósitos subjetivos. E como é que eu consigo manifestar, como é que eu consigo amadurecer, conquistar, expressar esses propósitos subjetivos? Eu não preciso de uma coisa objetiva? Preciso. Eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. Como que eu me torno uma pessoa mais disciplinada? Dependendo do nível de amadurecimento de cada pessoa, ela vai escolher uma coisa diferente. Ou dependendo não só do nível de amadurecimento, mas daquilo que tem do lado ali, sabe? O que tem perto dela, o que ela pode ali. Tem pessoas, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. O que elas vão fazer? Elas vão correr. Todo dia eu vou correr, sabe? Uma coisa assim. Todo dia eu vou para academia. Todo dia eu vou acordar cedo e vou fazer aula de yoga e meditação. Todo dia eu vou meditar, sabe? Isso são propósitos. Dependendo do nível de amadurecimento da pessoa e dependendo do que ela tem ali ao redor dela de possibilidades, ela vai dar um jeito de ser uma pessoa mais disciplinada. Ela vai criar uma meta clara e definida de como que ela vai ser uma pessoa mais disciplinada. Você tem academia de jiu-jitsu perto da tua casa, tu vai fazer jiu-jitsu. Mas se não tem jiu-jitsu, tem karatê, tu vai fazer karatê. Ah, mas não tem jiu-jitsu e karatê, tem uma academia, tu vai pra academia. A gente pega, por exemplo, o David Goggins, eu tenho os dois livros dele em casa, já discutimos uma vez sobre isso aqui. O objetivo dele é o quê? O objetivo dele era se sentir capaz, se sentir merecedor, porque ele veio de uma família de bosta e ele se sentia um bosta. E ele queria não se sentir um bosta, ele queria se desenvolver como ser humano. Então o que que ele fez? Cara, a vida dele foi para o autodesenvolvimento dele. Ele fala isso nos livros dele, ele criou um laboratório mental. Tudo aquilo que ele fazia é para ele se desenvolver mentalmente. Então ele ia correr 4 horas da manhã, acordava 4 horas da manhã para correr. Ele foi fazer os testes do Exército, Maria, Navy SEAL, tudo que deu para fazer, ele fez, passou em tudo. Por quê? O objetivo dele não era passar, o objetivo dele era se desenvolver. Tanto que ele conta nos livros, ele se tornou um Navy SEAL, que é tipo assim, o grau mais alto dentro da Marinha Americana. E depois, quando chegou no tempo dele, ele saiu, foi ser bombeiro. Ele não tinha apego nenhum às paradas, sabe? O objetivo dele era se desenvolver. Ele podia ter ficado lá no Navy SEAL quantos anos fosse, mas ele não queria
Ele não queria o status, entende? Ele não queria o dinheiro, ele queria o desenvolvimento. Tanto que ele saiu do Navy SEAL fazer bombeiro. Hoje em dia, ele escreveu dois livros que já venderam milhões de cópias, e ele hoje em dia ele dá mentoria particulares para atletas. O cara é super requisitado. Requisitado pelo quê? Pela mentalidade dele. Tipo assim, o cara é a sua mentalidade. E ele é uma pessoa zero, ele é uma pessoa zero apegada. Dá para perceber isso pelo estilo psicológico dele nos livros. Ele é uma pessoa zero desapegada. Super desapegada quanto a dinheiro, fama, ele não quer isso. O cara tem milhões de seguidores no Instagram e ele não posta nada. Ele nem posta. Posta de vez em quando uma coisa aqui e ali, vai num podcast assim, sabe? Ele não tá nem aí pra fama, pra status, pra dinheiro, ele quer se desenvolver. Isso é o quê? Um propósito objetivo. E para desenvolver a subjetividade dele, o que ele queria de maneira subjetiva, ele criou metas claras e definidas, objetivamente falando. Então, o propósito, pessoal, no nível subjetivo, é basicamente os princípios e valores que a gente quer desenvolver na nossa vida. Por exemplo, você pode ter um propósito de ser uma pessoa honesta. E convenhamos, nesse país, ser uma pessoa honesta é para quem quer. É para quem quer. Ser honesto nesse país é para quem quer. No livro, no Clube do Livro das Quatro Novas Liberdades do Budismo, eu falo sobre os três maiores karmas do Brasil. Quem já assistiu esse Clube do Livro sabe. Mas depois eu posso dar uma aula só sobre isso. Os três karmas do Brasil maiores, o primeiro é desonestidade. Toda pessoa que nasce no Brasil, ela nasce com karma de desonestidade, 100%. Nasceu nesse país, tem karma de desonestidade para purificar. Isso não significa que a pessoa ela vai ter atos de desonestidade, mas toda pessoa que nasce no Brasil tem karma com desonestidade para resolver, para harmonizar. É o karma número um desse país. Tem pessoas que você conversa, é muito interessante conversar com o brasileiro, que eles têm o Brasil, nós, temos vários atos de desonestidade que a gente não considera como desonestidade, sabe? E a pessoa a desonestidade é quase que é cultural nesse país. Então a gente vai tendo vários atos desonestos que a gente nem sabe. Só uma pessoa que realmente conseguiu purificar bastante a própria desonestidade para chegar e falar, cara, mas isso aqui é desonestidade. Não, claro que não, claro que é. Olha, presta atenção aqui. Blá, 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 blá. Nossa, eu nem sabia. Aqui é muito comum, nesse país, justificar a própria desonestidade por conta da desonestidade, não é? Ah, mas eu tô fazendo isso porque tô sendo desonesto comigo. Ah, dá. Aham. Mas você não é uma pessoa desonesta. Não. Geralmente, a via da desonestidade no brasileiro é sempre escolhida em primeiro lugar. Jeitinho brasileiro. Pô, jeitinho brasileiro, né, pessoal? É a famosa gambiarra. Vou resolver para quê? Não, vamos resolver nada, vamos empurrar com a barriga. Isso é uma forma de desonestidade. Você empurrar a própria vida com a barriga é desonestidade, pô. Você está sendo desonesto com você mesmo. Não é desonestidade, não é só roubar do outro. É mentir para si mesmo também, não é? Então você pode ter como propósito de vida, olha que propósito forte esse. Você pode ter como propósito de vida o quê? Total honestidade. Consigo mesmo e com os outros. Imagina esse propósito, pessoal. 100% honestidade com os outros e consigo mesmo, sem justificativa, sem mimimi, sem vitimismo. 100% honestidade. Imagina. Esse não é um propósito forte, pessoal? É um propósito subjetivo. Dependendo do nível de maturidade egóica de uma pessoa, ela vai criar propósitos condizentes com o seu nível de maturidade e propósitos também que ela consegue sustentar. Ela vai criando propósitos, vai se desenvolvendo. Você cria o propósito, por exemplo, da disciplina. Você fica lá 1 ano, 2 anos, disciplina. Vai chegar um momento em que a disciplina vai ser tua natureza. Você nem vai precisar pensar muito em ser disciplinado. Tu vai. Vou começar a fazer jiu-jitsu, só um exemplo. Vou começar a fazer jiu-jitsu. Primeira vez você vai. Ah, mas tá chovendo. Ah, mas tá frio. Aí você, não.
sabe? Aí vai ter dia que você vai faltar, vai ter dia que você vai. Ah, mas não, não, mas hoje é festa de feriado, né? Você vai inventando desculpas. Mas aí você colocou o quê? Como propósito o quê? Disciplina. Aí você vai, não, beleza, vambora. Ah, hoje tá frio. Pô, bota o casaco, pô. E vai. Né? Bota o hash guard de manga comprida e vai, pô. Mas eu tô com o corpo dolorido. Porque eu não sei o quê. Porque eu não sei. A pessoa vai. Conforme a pessoa coloca como propósito disciplina, ela vai começar a ir. Ela vai começar a vencer a preguiça, ela vai começar a vencer a procrastinação, o circuito dopaminérgico que está tudo viciado em dopamina e prazer. E ela vai. Depois de 2 anos, a pessoa não precisa mais ficar pensando, ela não precisa mais ficar fazendo força. Deu a hora, ela vai. Ela não vai nem olhar para a janela para ver se está chovendo. Ela vai. Ela não vai precisar mais ficar sabe, naquela conversa mental se autoconvencendo. Ela já incorporou esse propósito. Ela já trouxe a virtude para dentro dela, já desenvolveu a virtude. Deu o horário, ela vai levantar e vai, pronto. Mas tá frio. Foda-se, pô. Sabe? Daí, disciplina, honestidade, humildade, sinceridade, coragem, alegria, aceitação. Tudo isso não podem ser propósitos, pessoal. Eu coloquei há 15 anos atrás, durante dois anos, eu trabalhei um propósito, que é aceitar as pessoas e situações como elas são. Durante 2 anos, esse foi o meu propósito. Eu peguei um sutra, eu peguei não, só aceitação. E 2 anos, todo dia eu ficava aceitar as pessoas e situações como elas são. Que é basicamente o quê? O desapego, né? Aceitar as pessoas e situações como elas são, mas aceitar não de uma maneira passiva, uma aceitação ativa. Mas era aceitar, não renegar e nem resistir à realidade. Durante 2 anos eu trabalhei esse propósito. Eu incorporei essa virtude depois de 2 anos, hoje em dia eu não preciso mais ficar, sabe, ficar nesse trabalho interno, nessa luta interna de aceitar ou não. Então, isso é o propósito, entende? Existem os propósitos objetivos e materiais, e existem os propósitos imateriais e subjetivos. Geralmente, pessoas que têm um amadurecimento egóico e espiritual mais elevados vão criar propósitos condizentes com o seu nível de espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, não é apenas o self, não, mas propósitos mais duradouros, propósitos que sejam mais significativos. Quem cria o propósito de vivenciar o self, viver no todo, é quem já tem bastante satisfação espiritual, sabe? Só vai criar propósitos desse nível quem já está espiritualmente já bem lá na frente, sabe? Já está, sabe? Geralmente são pessoas que vivem vidas muito simples. Quando eu digo simples, não é pobre, tá? Vidas descomplicadas. Aí a pessoa, ela vai o quê? Ela já vive a satisfação físico e material, ok? Ela já vive satisfação psicológica, ok? E ela já vive satisfação espiritual, ok? E aí ela vai o quê? Criar propósitos, ela vai vivenciar as três satisfações para o todo. Mas até lá, a gente vai criando propósitos condizentes com o nosso nível espiritual. Por incrível que pareça, olha que interessante, David Goggins é um cara que ele pode não ter satisfação espiritual, porque eu não sei, não conheço, não vou falar. Mas é um cara de uma espiritualidade. Eu chamo David Goggins de mestre da mente positiva. Porque com ele não tem, com ele não tem tempo ruim. Se ele coloca um propósito, ele vai cumprir. Se ele coloca um propósito para ele mesmo, ele vai cumprir. E como que ele fez isso? Criando propósitos objetivos. O David Goggins, durante muitos anos, ele detinha um recorde de maior quantidade de barras, sabe, barra, em 24 horas. Em 24 horas, ele fez 1.700 e poucas barras. O objetivo dele não era fazer barra. O objetivo dele era o quê? Vencer o desconforto. Vencer a fraqueza mental. Vencer o eu não consigo, eu não posso. Vencer toda essa infantilidade. O objetivo dele era vencer isso.
Como que ele vai, pô, eu preciso me sentir mais forte, eu preciso me sentir mais poderoso dentro de mim. O que que eu vou fazer? Eu vou quebrar o recorde de 24 horas de barra de flexão. Foi como ele criou, e ele conseguiu, ele ficou treinando durante anos, e ele conseguiu. Como que vocês acham que ele saiu depois? Que ele conseguiu? Ah, eu não consigo, eu não sou capaz? Ou ele saiu assim, eu posso fazer qualquer coisa nessa vida? Então é isso. Ele utilizou de um propósito objetivo, ele utilizou de algo objetivo para ele manifestar o propósito objetivo. Essas pessoas, pessoal, elas são inquebráveis, imanipuláveis. E geralmente elas são os alvos da sociedade. Continuando. O segundo tipo psicológico que os chineses e os norte-coreanos perceberam eram os soldados que não tinham um propósito claro. Esses não eram necessariamente fracos fisicamente, mas não tinham metas claras na vida, não tinham grandes vínculos afetivos e emocionais e não possuíam valores e princípios profundos. Sabe aquela pessoa que você hoje pergunta, fala, e aí, o que você quer da vida? Mas assim, o que você gosta de fazer? Sabe? Não sei. Não necessariamente são pessoas fracas fisicamente, mas as pessoas não têm uma meta clara de vida. Não tem nada que estrutura a própria psique. Não sabe o que gosta. Quais são os seus talentos? Não sei. Mas o que você quer da vida? Não sei. Esses eram colocados em celas mais abertas, menos vigiadas e recebiam até privilégios. Foram considerados inofensivos, pois não tinham uma estrutura psicológica capaz de inspirar resistência. Por isso eram mais fáceis de manipular e mais propensos a colaborar. Não por maldade, mas por falta de estrutura interna para resistir. Então, vocês sabiam que, nesse caso, tiveram vários soldados americanos que se tornaram comunistas e começaram a servir no exército chinês e norte-coreano. Vocês sabiam disso? Os caras foram lá para lutar contra o comunismo, contra aquilo que eles acreditavam, e chegaram lá e começaram. Tipo assim, não, vou começar a lutar aqui agora. Porque eles não tinham propósito. Eles simplesmente foram porque tá todo mundo indo. Por que que você tá indo? Não sei. Mas então por que que você tá indo? Porque tá todo mundo indo. Então, sabe aquelas pessoas que mudam de lado só porque tá todo mundo fazendo? Que não pensam, não raciocinam por que que elas estão fazendo? Você só vai raciocinar sobre o que você está fazendo se você tem que princípios e valores norteadores. Se você não tem princípio e valor que norteia a tua vida, se tu não sabe de nada, o que está todo mundo fazendo, tu vai fazer também. É simples. Outro dia, outro dia eu li uma frase que eu achei muito interessante. A maioria das pessoas comem carne porque a maioria das pessoas comem carne. Alguém já parou para pensar nisso? Por que que você come carne? Você já parou para pensar? Né? Eu, por exemplo, eu sou vegetariano, já tenho quase 10 anos que eu sou vegetariano. E eu sou a pessoa mais saudável da minha família. Eu não tenho necessidade nenhuma de comer. Algumas pessoas, por exemplo, na medicina chinesa, a carne é remédio. Vocês sabiam disso? Caldo de ossos, comer carne na medicina chinesa é mais remédio do que alimentação. Na medicina chinesa, fala-se que não se deve comer carne todo dia, porque a carne ela é muito pesada. Então a carne é boa para pessoas que vivem no mundo da lua, sabe, muito despertas, com muita nuvem mental. Então recomenda-se comer carne para aterrar a pessoa, para deixar ela mais pesada. Ou seja, é um remédio. Não se deve comer carne todo dia, não é saudável. A medicina chinesa fala isso, não é saudável comer carne todo dia. Porque como é um alimento muito pesado, muito difícil de ser digerido, a carne demora até 72 horas para ser digerida e excretada. 72 horas. Ou seja, ela é muito pesada. Se você come carne todo dia, a tendência é o quê? Que você comece a se sentir muito pesado. Mentalmente também muito pesado. O sangue vai ficando, principalmente com a carne de hoje em dia.
que é uma carne muito pesada, é antibiótico. Aí o que eu não vou nem entrar na parte espiritual e energética da coisa, mas tô falando em termos mais de hormônio mesmo, sabe? Você vai se sentindo mais pesada. Eu já receitei para uma pessoa que tinha umas questões emocionais muito pesadas. Eu indiquei para ela ficar um mês vegetariana, um mês sem comer carne. E a pessoa melhorou muito. As próprias questões emocionais, porque foi limpando o sangue dela. E ela se sentiu muito mais leve depois de ficar um mês sem comer carne. Eu expliquei exatamente o que eu estou explicando para vocês agora. A carne não é para comer todo dia. Não é saudável para o organismo. Mas todo mundo come todo dia. Por quê? Porque todo mundo come todo dia. Mas, Henrique, se você for parar para pensar sobre isso, então praticamente todo mundo é esse segundo tipo, né? Porque se a gente for parar para pensar na sociedade de uma maneira geral, principalmente a sociedade brasileira, vamos focar mais no Brasil, vamos focar mais no Brasil hoje. Se vocês pararem para pensar, pessoal, a sociedade brasileira basicamente é esse tipo 2, não é? Ninguém sabe de nada. Todo mundo vai vivendo um dia após o outro. Ninguém tem propósito, ninguém tem meta clara e definida de vida. O objetivo é o quê? Final de semana, churrasquinho, cerveja e pimba-pimba. Que é o quê? Satisfação, a satisfação primária, né? Que é a satisfação que é instintiva. Você percebeu isso que no Brasil quase ninguém tem estrutura interna? No Brasil quase ninguém tem estrutura interna, eixo interno. As pessoas fazem por quê? Porque está todo mundo fazendo. Não é? Isso é muito verdade. Eu vejo influencer de digital fazendo cada coisa bizonha e as pessoas estão fazendo igual. E nem param para pensar o quão bizonho aquilo. Já viu aquele negócio de harmonização facial? Que a pessoa fica com a cara parecendo um cubo mágico? Negócio feio para dedéu. É feio. A pessoa distorce o próprio rosto. Não tem ninguém ali falando, gente, isso é ruim. Isso não deve fazer muito bem para a saúde. Mas tá todo mundo fazendo. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo. Se você paga um influencer digital para fazer qualquer coisa, ele começa a fazer, você paga uns meia dúzia de influencer, tá todo mundo fazendo. Vocês lembram da época que era moda comer de 3 em 3 horas? Vocês lembram dessa fase? Vocês sabem como é que ela começou? Porque uma empresa alimentícia pagou uns influencers para falar sobre isso. Ah, galera, eu não sei se vocês estão sabendo, mas comer de 3 em 3 horas é super bem, é bem para a saúde. Pessoal, ninguém apresentou nenhum estudo científico que corroborava que comer de 3 horas é saudável. Até hoje não existe um estudo que fala sobre isso, que fala dos benefícios disso. Mas uma empresa no ramo de alimentos pagou os influencers para começar a falar que faz isso, que é bom e que dá resultados e etc. Todo mundo começou a fazer. Um povo que segue propaganda e não pensa, não raciocina, não pesquisa sobre esse tipo 2. Não tem princípio, não tem valor, não tem meta clara de vida. Uma pessoa famosa está fazendo, então se a pessoa famosa está fazendo, então todo mundo deve estar fazendo, então eu vou fazer também. Por quê? Porque aí eu faço parte, né? Eu faço parte da massa. Se eu faço parte da massa, sabe, eu tenho ali algum pertencimento social. Que vocês acham que é mais importante para o David Goggins, por exemplo? Ser aceito socialmente ou manifestar os seus propósitos e valores? Vocês mesmos. Se alguém oferece alguma coisa para vocês que vai contra os seus valores e princípios, vocês aceitariam? Talvez sim, talvez não. Depende da recompensa. Continuando. E tem o terceiro tipo psicológico, né? Nós já falamos, aqueles que têm propósitos claros e definidos, aqueles que não têm propósitos claros e definidos, e temos o terceiro tipo, que são os otimistas irreais, que foram os soldados que eles percebiam que esses prisioneiros eles diziam: vamos ser libertados no Natal. Até a Páscoa estaremos em casa. O governo vai resgatar a gente a qualquer dia. Quando suas expectativas fantasiosas não se cumpriam,
Esses prisioneiros desmoronavam, adoeciam rapidamente, entravam em depressão, perdiam a vontade de viver. Foram considerados os que mais sofriam psicologicamente por serem adultos infantilizados. Ou seja, jogavam a responsabilidade da própria vida para outros ou para fantasias. Quais exemplos de otimistas e reais que nós temos hoje? Os esquizotéricos. Portal 1111, vou salvar minha vida. Ah, não, Portal 1212, agora que eu vou, meus karmas vão ser purificados. São pessoas que ficam jogando, por exemplo, a responsabilidade do seu bem-estar para trânsitos astrológicos. Hoje em dia são os otimistas irreais. A pessoa acha que só porque dia 11 de novembro, 11 do 11, a pessoa vai ter 11 anos de karma purificado sem precisar fazer nada. Não, agora o meu relacionamento vai melhorar. Sabe por quê? Porque eu conheci Jesus. É tipo isso. Eu conheço vários otimistas irreais. Não, a humanidade vai ser salva porque Jesus está voltando. O próprio Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou que voltaria e Jesus nunca falou que é o salvador da humanidade. Mas aí criaram essa ideia, alguém colocou isso lá na Bíblia e as pessoas acreditam. Os otimistas reais acreditam. Eu já li pessoas, já ouvi pessoas falando: a minha vida está salva. Por quê? Eu pergunto, por que sua vida está salva? Porque eu conheci Jesus. Eu, como assim? Basta conhecer Jesus que eu tô, tá salvo? Não, a pessoa continua sofrendo, mas ela acha que o sofrimento dela vai acabar porque Jesus vai voltar. Ela acha que o sofrimento dela vai acabar, por quê? Porque ano que vem tem o portal 2022, 22.2. Ela coloca a salvação dela num santo, num ser. A pessoa coloca a salvação dela no externo. Ah, o governo vai me salvar até o Natal. Sabe? Agora tem a nova. Os alienígenas vão intervir para salvar a humanidade. E fica lá esperando o ET descer. Não, eles vão salvar a gente. Pessoal, se ET fosse salvar a gente, já teria salvo há muito tempo. Essas pessoas são as pessoas otimistas e reais. A pessoa vive, ela bota a salvação dela numa fantasia. Vocês sabem mesmo que vamos supor que Jesus volta, desceu, encarnou. O que vai mudar? Você vai deixar de ir pro seu trabalho amanhã? Teu casamento vai ficar magicamente melhor. Isso é otimismo real. Ah, conheci. Tem um Buda encarnado. Vou lá conhecer o Buda. Vou lá meditar com o Buda. Tu vai virar Buda no dia seguinte? Basta, toquei no Buda. Virei Buda? Não toquei no Buda, não tô mais sofrendo. Isso é otimismo real. A pessoa fica esperando uma salvação externa e no futuro. Enquanto que aqueles que têm propósitos claros e definidos, não é aquele que vai esperar um mundo melhor. É aquele que está fazendo do mundo um mundo melhor. Eu vou esperar Jesus voltar para o mundo ser melhor? Não, eu vou botar a mão na massa e eu vou fazer desse mundo um lugar melhor. Eu não vou esperar que outra pessoa venha me salvar do meu sofrimento. Eu vou me salvar do meu próprio sofrimento. Por quê? Porque sou eu que estou criando sofrimento, pô. Se eu estou criando sofrimento, sou eu que tenho que me salvar do sofrimento. Quem está sofrendo sou eu, a responsabilidade é minha. Aos otimistas e reais, não. Os ETs vão descer. Vão. Já tem várias naves-mãe aí rodando por aí, prontinhas, já estão prontinhos. Estão esperando o quê? Estão esperando Vênus entrar em conjunção com Marte. Fazer um trígono ali, para só deixa esse Mercúrio retrógrado passar, né? São esquizotéricos, né? Esses são os otimistas irreais. E o que acontece quando as suas expectativas fantasiosas, obviamente, não se cumprem? Se revoltam, né? Parece criança, né? Quando não recebe presente, né? Fazem birra, aí se revoltam, né? Desmoronam, adoecem, entram em depressão. Esses são os adultos infantilizados.
Esses foram considerados os que mais sofriam psicologicamente. Se você olhar atualmente, por incrível que pareça, os que mais sofrem não são os esquizotéricos, eles são os que mais sofrem. Eles ficam criando fantasias e não saem das fantasias deles. São os que mais sofrem, porque fica criando fantasia após fantasia. Por que que vocês acham que, ano após ano, tem uma média aí de 3 em 3 anos, surge uma nova técnica mágica que vai salvar a humanidade, não tem? A cada 3 em 3 anos, é Copa do Mundo do esquizoterista. De 4 em 4 anos tem a técnica nova. É o Reiki Plus Master Plus do Tibete. E aí depois de 4 anos já não é mais do Tibete, é o xamânico. Aí depois é da Atlântida, não é? De 4 em 4 anos é um ET diferente que vai salvar a humanidade. Não é mais o siriano, é mais agora o pleiadiano. É uma andromedana. Aí, sabe? E fica renovando o otimismo fantasioso das pessoas. Ah, não, o Theta Healing não funcionou porque aquela técnica é ruim, mas agora tem a Kundalini Shakti Blues. Essa vai. O Theta Healing não era bom, mas essa aqui é boa. E aí vem os encantadores de seres humanos, né? E tem aqui que são, eu chamo de tem encantador de serpente, tem os encantadores de seres humanos, que ele vem, não, mas agora essa técnica, ela vai melhorar. Porque essa técnica ela foi trazida pelo cubo mágico posicionado ao lado da Lua. Não é possível ver a luz visível, por quê? Porque ela está na sexta dimensão, esse cubo. Esse cubo está na sexta dimensão. Então a gente não consegue ver com o olho nu, mas ele está lá por quê? Porque eu me conectei mentalmente, eu recebi a mensagem. E aí eu canalizei a Kundalini Shakti Plus. Para quê? Porque quando vocês fizerem, vocês vão ter todos os seus karmas purificados rapidamente. Basta vocês sentirem, eu toco em vocês e vocês já começam a sentir. E são os encantadores de otimistas irreais. Por que que essa galera ganha tanto dinheiro? Porque tem muito otimista irreal. Tem muito otimista irreal. Tem muito adulto infantilizado que acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você faz um marketing legalzinho, se você faz um marketing bonitinho, ou se você coloca com promessas irreais, cara, vê os otimistas irreais assim, saindo do bueiro. E sabe o que é o pior? Eles ainda acham que estão melhorando. Mas depois pioram. Por quê? Porque é irreal, pessoal. É tipo tomar ayahuasca e achar que tomou ayahuasca e se tornou iluminado. Eu sou uma pessoa espiritualizada agora. Não é assim que funciona. Sabe? Não existe esse negócio de pílula mágica. Tomei, uhul, tô salvo. Isso não existe. Isso é um otimismo irreal. A mudança ela precisa ser interna. O externo é para trazer a mudança para o interno. Se não houver a mudança interna, o externo não adianta de nada. Os rituais externos, as peregrinações externas, ou mesmo as substâncias externas, é para auxiliar, para provocar uma mudança interna. Se não provocar mudança interna, pessoal, é fantasia. O que adianta ficar acreditando que o ET vai descer? Que mudança interna que isso causa? Continuando. Moral da história. Pessoas sem propósito, sem princípios, sem metas internas, sem vínculos profundos eram os mais fáceis de influenciar. Sem um norte, sem estrutura interna, a psique experimenta um vazio existencial. Esse vazio vira convite para a dominação de outras pessoas. Pessoas com valores e princípios claros e definidos são líderes naturais. Não interessa se é líder por bem ou se é líder por mal, mas é líder. São líderes naturais, resilientes, podem sabotar qualquer esforço de manipulação e não são seduzidos por promessas fáceis e fantasias sem sentido. Eles têm a mente cheia, entre aspas, mas não no sentido de distração ou perturbação, ou cheias de distração ou cheia de perturbação, mas cheias de estrutura,
direção, sentido, firmeza interna. Esse tipo de mente não vira oficina de nada negativo. Pelo contrário, uma mente cheia de propósito vira oficina de liberdade. O problema não é o ócio, é a ausência de eixo interno. Por exemplo, se você olha a vida de um yogi avançado, você acha que ele não está fazendo nada. Ele só fica ali meditando 10, 15, 20 horas por dia que ele não está fazendo nada. Pelo contrário, ele está fazendo muita coisa. Porque o propósito dele é o quê? Viver em comunhão com Deus. Como é que você pode colocar coisa que ele não tem propósito? Ah, ele é um zero à esquerda na sociedade. Pelo contrário, ele é uma pessoa extremamente ambiciosa. Só que a ambição dele é viver em comunhão com Deus. Uma pessoa que não faz nada, não necessariamente é uma pessoa que não tem propósito. Às vezes o propósito dele pode ser propósitos muito mais espirituais. Tem pessoas que sim, não têm propósito e aí vivem em ócio, sem fazer nada. O problema não é não fazer nada, é não ter eixo interno, não ter propósito. É não saber para onde ir e nem quem se é e nem quem quer se tornar. Porque às vezes você pode não ser, mas você quer se tornar. Uma mente sem propósito, sem vínculos afetivos, sem valores e princípios norteadores, torna-se vulnerável. E qualquer força que busca dominar o outro entra por esse espaço vazio. Essa força pode utilizar do medo, desespero, culpa, fofoca, propaganda, vícios, ideologias destrutivas ou simplesmente utilizar a força psíquica do ambiente para manipular. Onde não há propósito, o ambiente domina o indivíduo. Onde há propósito, o indivíduo domina o ambiente. Vocês conseguiram entender a importância de termos propósito, dessa satisfação psicológica do segundo nível? Não interessa se o propósito é fútil ou não. O que interessa é se tem sentido para você. Para mim pode ser fútil, mas para você não é, não interessa. O importante é você ter propósito. Eu lembro de uma vez que eu tive uma conversa com os mentores e eu escrevi essa conversa no livro Histórias de um Médium, que uma vez os mentores chegaram para mim e falaram que seres negativos, já contei essa história para você já, mas eu vou contar de novo. Eles contaram que seres negativos, seres em trevas, quando eles despertam para a luz, eles passam na frente de uma galera. Eles fazem poucas encarnações, o que uma galera demora às vezes 100 encarnações para fazer. Eu fiquei surpreso quando eles falaram isso para mim, né, uns anos atrás. Falei, explica mais, né? Fala mais sobre isso. Eles falaram, é muito simples, porque eles têm propósito inabalável. Tu já viu, por acaso, seres em trevas? Tu já viu alguém querer fazer maldade com preguiça? Não tem, né? Ah, não, hoje eu não vou fazer maldade não. Por quê? Porque tá frio. Ah, vou fazer maldade hoje não. Por quê? Pô, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Isso não existe. Uma coisa que falta aos seres de bem, ou seja, pessoas de bom caráter, é audácia. As pessoas de bem geralmente são muito covardes, cheias de medo, cheias de apego. Tu já viu seres em trevas apegados a alguma coisa? Vocês querem ver um exemplo? Filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. A excelente atuação do Heath Ledger. Foi uma atuação tão profunda que ele acabou se matando depois. Isso é um exemplo de um ser em trevas, do mais alto nível. O cara queima dinheiro. O cara não tá nem aí para a própria vida. Ele tem um objetivo claro que é o quê? Destruir a humanidade. O cara veio de um hospício, criou um exército. Por quê? Porque ele tinha propósito. Assista esse filme Batman, Cavaleiro das Trevas. A atuação do Heath Ledger é sensacional para a gente ver como é que funciona as trevas. E é exatamente daquele jeito. Por que que ele saiu de um. O cara é um doente mental. Mas por que que ele consegue juntar todo mundo do mal
num único líder, porque ele tinha um propósito inabalável. E ele juntou uma galera do mal, fez um exército do mal e quase conseguiu ainda por cima, né? Ele levou a Gotham City ao limite, sabe? Ao limite do limite, quase que destruiu tudo. Porque ele tinha um propósito. E os mentores vieram falar para mim: agora imagina um ser desse despertar para a luz. Não, agora eu vou fazer o bem. Cara, imagina alguém com a firmeza de propósito do Coringa despertar para a luz e começar a fazer o bem. Imagina o que essa pessoa em duas encarnações não vai fazer. Ele vai fazer em duas encarnações o que a maioria das pessoas ficam sem encarnações para fazer. Porque fica lá arrastando. Ah, não, só mais um pouquinho. Não, não, tá frio. Ah, não, mas e o churrasquinho? Ah, não, mas e nesse aqui? Ah, não, mas aí não vão gostar de mim. Ah, não, mas, né, sabe? Ah, o que que vão pensar de mim, né? Imagina essa maturidade egóica para fazer o bem. O ambiente não domina essas pessoas. Essas pessoas que dominam o ambiente. Chico Xavier é um exemplo mais atual que a gente tem de uma pessoa que tinha uma disciplina absurda. Uma pessoa que tinha um propósito muito claro e definido, não é? Chico Xavier escreveu mais de 500 livros, cara. Ele não tinha um propósito bem claro e definido? Tinha. E vocês acham que não tentaram tirar o Chico Xavier do propósito dele? Nossa, muito. Olha, e eu não sou nem espírita, eu não me considero espírita. De olha que eu faço trabalho voluntário em casa espírita, mas eu não me considero espírita, não, tá? Não me considero nem espírita, nem budista, nem cristão. Eu me considero nada, sabe? Eu sou eu. Mas eu reconheço a disciplina do Chico Xavier. Reconheço o propósito forte e firme que ele tinha. Eu estou lendo um livro que conta a biografia do Milarepa. Milarepa é um yogi tibetano. Milarepa se tornou Buda na encarnação, né? Virou um Buda. Cara, e Milarepa tinha um propósito absurdo, sabe? O próprio Siddhartha Gautama, o outro Buda, também propósito absurdo. E engraçado que tanto Milarepa quanto o Siddhartha, eles cometeram o mesmo erro e eles reconheceram o erro deles. Tanto o Siddhartha quanto o Milarepa, eles mortificaram o próprio corpo. Eles não comiam, não vestiam roupa. E ambos reconheceram que não tinha necessidade de fazer isso. Milarepa, quando ele estava, tipo assim, na beira para se tornar um Buda, ele reconheceu que não precisava passar tanta fome. Ele passava fome, tinha uma época que o Milarepa ele só se alimentava de sopa de urtiga. O corpo dele ficou azul, esverdeado, sabe? E ele tava magro, 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 assim, magro, esquelético. E aí a irmã dele trouxe comida para ele, teve compaixão, e aí ele aceitou, a irmã dele convenceu ele a comer, e aí ele comeu e se sentiu melhor, e a meditação dele foi muito melhor, muito mais profunda. E aí ele reconheceu que não precisava causar sofrimento para ele, mas que ele precisava, na verdade, ter o quê? O caminho do meio. Nem gula e nem, sabe, e nem inanição. E aí depois que ele entendeu isso, que ele se tornou um Buda. Olha que interessante. Mas ele foi lá, tentou, fez do jeito dele, fez do jeito que dá, foi aprimorando. Vocês estão vendo a importância de ter propósito? Carol recentemente virou faixa azul, não viu, a Carol? Carol virou faixa azul, eu vi lá no Instagram. Não interessa se pro Siddhartha Gautama virar faixa azul de jiu-jitsu pode ser fútil. Para Carol não é importantíssimo. Carol não só recebeu uma faixa azul, mas ela amadureceu um pouco mais. Criou vínculos, criou um senso de capacidade e competência. Para ela alçar voos maiores, propósitos mais elevados, ela teve que passar por isso. E que bom que ela passou. Não foi fútil para ela foi importante. Mas vocês reconhecem a importância de vocês criarem propósito para a vida de vocês? Propósitos subjetivos, de autodesenvolvimento, virtudes, se apoiarem também em propósitos objetivos para isso. Pessoal, não importa, mas vocês precisam ter propósito.
É a segunda satisfação, o segundo nível de satisfação, satisfação psicológica. E não é apenas para satisfação própria, é cria eixo interno, para a gente não ser dominado por ideias que não fazem o menor sentido, para a gente não ser dominado por outras pessoas, para a gente não ser vulnerável à energia dos outros, e etc. Ideias que não fazem o menor sentido. Vocês precisam ter propósitos, mesmo que sejam propósitos bobos, mas tenham. E sigam, tenham disciplina. É importante. Perguntas, dúvidas, comentários. Agora eu vejo vocês. Pelo amor de Deus, criem propósitos para o bem, tá, pessoal? Não vou criar propósitos para o mal. Vocês podem criar até propósitos individuais. Henrique, eu criei um propósito que é importante para mim, que é bom para mim. Não necessariamente eu vou estar fazendo bem a outras pessoas, mas é importante para mim. Ok, vocês fazem parte da matemática divina. Vocês não podem excluir a si mesmos. Vocês podem criar propósitos que vão abarcar o coletivo, mas vocês podem criar propósitos que vão ser para o benefício próprio, pessoal. Ter propósito para benefício próprio não é errado, não. O que não pode é criar propósito para autodestruição. Porque aí não é nem você não está fazendo benefício nem para os outros, nem para si. Criar propósitos que vocês vão se autodestruir, aí não pode. Criar propósito para o benefício do próximo. Pode, pode. Criar benefício só para mim? Pode, pode. Só não sejam tolos de criar propósitos que vocês vão se destruir no meio do caminho. Vou criar um propósito, vou fumar uma cartela de cigarro por dia. Pô, não façam isso, né? Pelo amor de Deus, né? Crie o propósito de parar de fumar. Não, porque é sério, eu tô falando isso porque para não deixar a ponta solta. Hoje em dia tem páginas no Instagram com milhões de seguidores que o propósito da pessoa é o quê? Quanto que ela consegue comer. Aí tem aquelas pessoas lá super mega obesa comendo quilos e quilos e quilos de comida. Pelo amor de Deus, né? Isso é um propósito de pessoas tolas. Não criem propósitos que vocês vão se autodestruir. Henrique, eu posso criar um propósito de enriquecer? Claro que vocês podem. É importante no dinheiro na nossa sociedade. Na época de Milarepa, Milarepa ele vivia numa caverna e as pessoas iam até ele dar comida, porque era uma sociedade que fazia o quê? Que conseguia proporcionar essa vida para ele se dedicar exclusivamente à espiritualidade. Hoje em dia, se eu for para uma caverna, eu vou morrer, ninguém vai lá. Ninguém vai fazer isso. Então, até mesmo para a gente conseguir ter uma vida mais espiritual, a gente precisa de dinheiro hoje em dia. A gente vive uma caliúga profunda. A nossa sociedade não é uma sociedade que valoriza a escolha espiritual de uma pessoa. Você sustentaria uma pessoa que fala assim, posso morar na tua casa, um quartinho pequenininho que seja, e aí você me dá comida e água todo dia? Quem aceitaria hoje em dia um negócio desse? Ninguém aceitaria. Mas antigamente, na época de Siddhartha, de Milarepa, principalmente na parte oriental, pô, pessoal, isso era maravilhoso. As pessoas aceitavam receber monges, pessoas que faziam um voto para viver em espiritualidade, o voto religioso, e as pessoas aceitavam. Hoje em dia, pessoal, a não ser que você vá para um ashram, sabe, super isolado, a não ser que você não pode mais fazer isso de maneira tão aberta quando se fazia antigamente. Então, o dinheiro hoje em dia é importante. É claro que, beleza, fazer mais dinheiro, mas aí o meu propósito é fazer mais dinheiro, beleza. Mas aí como é que eu faço mais dinheiro? Não crie um propósito de fazer dinheiro que não sejam apoiados num propósito moral e ético, né, pessoal? Não é para fazer dinheiro à custa dos outros. Não é para fazer dinheiro com as custas dos outros, às custas, do sofrimento do outro, tá? Assim, né? Às custas da doença do outro, do sofrimento do outro, da infelicidade do outro. Mas enfim, se fizerem também, karma para vocês negativo e saludo, que vocês vão precisar harmonizar nessa encarnação na próxima. E se fizerem, tudo bem também. Vai ser aprendizado de vocês, tá? Depende da sua força de vontade. Como eu falo, isso aqui é um estilo de vida. Isso é uma coisa que você não vai parar nunca de fazer. O progresso nessa encarnação, você leva para a próxima. O que você não conseguir nessa, você continua na próxima. Pô, mas Henrique, eu vou ficar nessa até quando? Até você conseguir.
Então, vai depender da tua decisão interna, vai depender da tua escolha. Você quer continuar nessa por mais quanto tempo? Eu lembro que há uns 15 anos atrás eu decidi na minha vida que eu queria me libertar do sofrimento. E eu fiz tudo o que tinha para fazer. Eu não ficava nessa de. Eu não peguei leve comigo mesmo, assim, digamos, sabe? Eu acho que as pessoas, de vez em. Eu acho que a gente tem que ter um caminho do meio, claro, obviamente, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas são muito condescendentes com elas mesmas, sabe? Sempre criando uma justificativazinha. Ah, não, porque hoje isso, ah, porque não sei o que lá. E aí a pessoa não tem muita firmeza nas próprias decisões. Amanhã eu vou fazer isso. Aí chega amanhã. Ah, aí fica. Não sei o quê. Ou seja, a pessoa, ela não muda. Ela fica, para mudar, fica ali, ó, 5 encarnações, 10 encarnações, 20 encarnações. E a pessoa não muda. Porque ela não muda internamente. Como eu digo, firmeza não é firmeza no sentido de dureza, mas é no sentido de honrar as próprias decisões, sabe? O tempo pode demorar um pouco, mas se a pessoa honra a decisão que ela tomou, ela muda muito mais rápido do que a pessoa que não honra as próprias decisões. Ela fica só na promessa. Amanhã eu consigo, sabe? Por quê? A pessoa ela vai ficar nessa até o sofrimento ficar insuportável. Até a dor for tão grande que já não vale mais a pena, sabe? Ficar sustentando ela. Geralmente as pessoas só mudam assim, só dessa maneira. Quando a pessoa sente tanta dor que já não vale mais a pena ficar sentindo. A dor, a intensidade da dor supera a excitabilidade do prazer. Tem dor e prazer. Chega um momento em que a dor começa a ficar maior, já não vale mais a pena, aí a pessoa muda. Precisa ser assim? Não precisa, mas é o caso de 99% das pessoas. 99% das pessoas só mudam quando o sofrimento fica insuportável. Chegar ao fundo do poço ainda é bom. O problema é quando a pessoa ela começa o caminho do autoconhecimento e ela começa a ganhar recursos e ferramentas para se manter na mediocridade. Isso que é o pior. Chegar ao fundo do poço é ótimo. Por quê? Porque não tem outra opção a não ser subir. Ficar na mediocridade é pior ainda. Que é o quê? A pessoa que ela sabe o que ela tem para fazer, ela tem o conhecimento, mas ela usa do conhecimento para ficar ali, ó, criando justificativa, sabe? Ela não vai nem pro fundo do poço e ela também não continua, ela vai ficar ali, ela fica ali no meio termo, sabe? Ela sabe, mas ao mesmo tempo ela faz um jogo mental para ficar ali. Ela não segue adiante, mas também não vai pro fundo do poço. Porque ela tem conhecimento para não ir para o fundo do poço, mas ao mesmo tempo ela não utiliza o conhecimento para caminhar. Aí ela fica ali, sabe? Criando justificativa para ela mesma. Ela tem algumas técnicas de meditação, yoga, que ela vai fazendo, mas ao mesmo tempo ela não toma decisão, ela não honra com as próprias decisões. Aí a pessoa faz o quê? Ela faz 3 meses de yoga e meditação, e aí quando ela vê que ela, opa, tô indo, aí ela paga. Aí volta, aí vai criando desculpas. Ah, não, porque agora eu trabalho, porque agora é minha esposa, porque agora é meu marido, porque agora é economia, porque agora é política, porque agora é o carnaval, porque agora é Semana Santa. Aí volta. Aí ela, quando ela vê que ela tá caindo, aí vou assistir a aula do Henrique. Vou lá pro mente consciente. Aí assino o mente consciente, fica lá 2, 3 meses assistindo aula, e aí melhora um pouco, dá uma estabilizada. E aí quando ela vê que ela tem que assumir a responsabilidade para ir um pouco mais adiante, ela sai, ela some. Isso é o pior de tudo. É melhor que a pessoa não faça nada, não tenha conhecimento nenhum. Ela vá para o fundo do poço, sofra o máximo que ela pode sofrer, para ela desejar nunca mais sofrer daquela maneira. É melhor do que a pessoa ficar ali no meio termo, sabe? Ela fica gerenciando o sofrimento, sabe? Ao invés de sofrer tudo que ela tem para sofrer, não, ela fica gerenciando o sofrimento. Opa, senti um pouquinho mais de sofrimento, então vou fazer um pouquinho mais. Opa, equilibrei. Aí para de fazer, aí começa a sofrer mais um pouco. Aí ela fica gerenciando pobreza, sabe? Gerenciando mediocridade, gerenciando sofrimento. Isso é a pior coisa que você pode fazer.
Eu já conheço todas essas tretas, todas essas justificativas, eu conheço todas. É a típica pessoa que fica fazendo terapia 10 anos com o mesmo terapeuta e não sai do lugar. O terapeuta se torna um sintoma. O terapeuta deixa de ser terapeuta e vira sintoma. É muito interessante isso, sabe? Tem muita gente que vai para substâncias ou pra qualquer outra coisa, achando que aquilo vai salvar. Já sei que é otimista, já sei que é esquizofrênico. A pessoa vai tomar ayahuasca, vai por quê? Ah, não, porque é medicina, beleza. Qual é a tua doença? Não sei. Tu tá indo pra lá ainda. Tá indo pra lá pra fazer o quê, então? Ah, quem sabe eu descubro qual é a minha doença. Pega lá. É, é tipo uma pessoa que vai fazer quimioterapia para ver se descobre um câncer. Faz o menor sentido, né? Tem esquizoterismos que são muito perigosos, principalmente esquizoterismo que envolve substância. Minhas alunas sabem aqui, eu já falei bastante sobre essa questão de substâncias em outras aulas, e eu falo e repito, é um preço muito alto a se pagar. Na última aula, inclusive, que eu falei sobre a fase sagrada do autoconhecimento, parte um, eu falo sobre isso. Tomar substâncias sem o devido auxílio, sem o devido mestre, cara, isso pode dar um problemão. O preço é muito alto. Não recomendo, assim, da maneira como é feito hoje em dia, não, sem o menor escrúpulo, assim, sabe? Não recomendo porque o preço é muito alto, o risco é muito alto, porque é químico, tem substância química que altera a parte endócrina, altera a parte cerebral. Então é um preço muito alto que a pessoa paga para ela ter acesso a certas informações. Então são para pessoas que realmente precisam daquilo porque elas estão com dificuldade de observar alguma coisa, de entender alguma coisa, mas elas já estão no caminho, sabe? Elas encontraram um bloqueio muito grande e aí elas vão, é um risco. Inclusive tem um psiquiatra brasileiro, esqueci o nome dele agora. Ele estuda sobre o ayahuasca desde 1990 e alguma coisa. Ele recentemente, eu li uma entrevista que ele deu, ele fala, ele toma ayahuasca, e ele é um estudioso, sim, sabe, um dos maiores estudiosos do Brasil sobre ayahuasca. Ele fala, a ayahuasca é como qualquer outra droga, não existe dose segura. Ele é um psiquiatra renomado que estuda isso. E ele fala, não existe dose segura de ayahuasca. Não existe dose segura. E mesmo que se você pode ter tomado uma, duas, três vezes, na quarta vez o risco é igual. Então as pessoas elas se arriscam muito tomando substâncias que elas não sabem o risco, às vezes por motivos nenhum, sabe? E aí misturam a ayahuasca com outras substâncias. Outra coisa que ele mesmo fala que, cara, não façam isso. Se for para tomar, é só para tomar. É só aquilo. Aí vem o esquizoterismo, e aí vai juntando um negócio no outro, aí vem as pessoas que querem se drogar. Isso, boa. Wilson Gonzaga é o nome dele. Muito obrigado, Raquel. Esse nome dele mesmo. E aí as pessoas vão misturando uma coisa com a outra, aí começa a misturar ayahuasca com umbanda, aí vai fazer como é, umbandaime, sabe? Aí vai fazer gira de umbanda num ritual de ayahuasca. Cara, isso é perigosíssimo. Cara, isso é um negócio muito surreal de se fazer, é um negócio perigosíssimo de se fazer. Vai mexer com energias muito densas, sabe? E aí junto com a ayahuasca, ah, não, porque isso potencializa, tá? Vocês estão doidos, cara. Não se faz isso de jeito nenhum. Sabe? Aí vão misturando um negócio com o outro, sabe? Vão misturando um negócio com o outro, vai misturando os negócios com esquizoterismo, com aquele negócio, aquilo outro. E daqui a pouco vai ver a pessoa tá doidinha da cabeça, sabe? Vai misturando um bando de coisa. É um risco muito grande. Eu não sou contra a ayahuasca. Eu sou contra a banalização que é feito hoje em dia. Eu sou contra o que se faz hoje em dia com a ayahuasca. Mas o que fazem hoje em dia com a ayahuasca é muita loucura, é um risco absurdo. É por isso que tem tanta gente hoje em dia tomando, saindo da realidade, tá? Pessoas tendo episódios psicóticos, ou mesmo, sabe, saindo da realidade mesmo, assim, pluf, vivendo no mundo da lua, sabe? É um risco muito grande. Para a pessoa que está no caminho do autoconhecimento e realmente ela sabe qual é a doença dela, eu sei qual é a minha doença, mas eu estou com dificuldade de uma coisa específica, eu estou com dificuldade de superar uma coisa, sabe? Ela sabe a dificuldade dela, aí ela vai tomar. Basta tomar uma vez. Superou, não precisa. Entendeu? Não precisa. Já viu? Não precisa. Aí, mas a pessoa vai todo final de semana, pô, tem alguma coisa muito errada.
eu acho que vira sintoma, não vira mais ferramenta, entende? De vez em quando eu recebo as seguintes mensagens assim: Henrique, não sei o que fazer, por onde começar? Aí eu falo assim: ué, você pode fazer qualquer coisa. Não sabe o que fazer? Que bom, você pode fazer qualquer coisa. Tem algumas dicas, sim. Por exemplo, tem pessoas que têm talentos naturais, talentos que a pessoa que são visíveis. Tem pessoas que têm talentos que não são tão visíveis assim, são talentos mais intelectuais, por exemplo. Mas se você não sabe o que fazer, você pode fazer qualquer coisa. Vai descobrindo. Uma boa coisa para você descobrir aquilo que você gosta é fazendo o que você não gosta, né? Passar um tempo só com você mesma, só com a sua presença, tendo que se virar você com você mesma, é excelente. Se vocês lerem, por exemplo, a história do Tiago de Compostela, é tipo isso, sabe? Hoje não tem o caminho de São Tiago de Compostela. Por que que ele foi andar? Ele foi andar porque ele queria se descobrir, pô, ele queria saber quem ele era. Então ele fez ele foi fazer uma caminhada, entre aspas, né? Para ele descobrir quem ele era, pô. Então a caminhada do São Tiago de Compostela, na verdade, é uma maneira de autoconhecimento. O Amir Klink, que foi velejar o mundo. O objetivo do Santiago de Compostela é o quê? É andar? Ah, tá fazendo o quê? Não, não quero andar. Não, pô, ele queria conhecer ele mesmo. Ele precisava fazer uma viagem para dentro dele mesmo. E para fazer essa viagem para dentro dele mesmo, ele fez o quê? Uma viagem fora. Foi andar, foi peregrinar. Peregrinações espirituais são muito legais, são muito importantes. A pessoa ela viaja, mas não é viajar para tirar foto e postar no Instagram, não, é uma viagem para dentro. A pessoa ela vai fazer, por exemplo, peregrinações espirituais. O objetivo não é ir para fora. O objetivo é ir para dentro. Isso é uma peregrinação espiritual. Eu vou para lugares sagrados para quê? Porque eu quero me entender. Eu quero me conhecer. Eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu preciso descobrir. Então, vai descobrir. Você vai, com certeza, você vai fazer coisas que você gosta e você vai fazer coisas que você não gosta. E os dois vão ser importantes. Ambas vão te dar respostas. Não é para ir para descobrir o que você gosta. É para ir para descobrir o que você não gosta também. Não é ir para conforto. Não é ir para saber o que é confortável para você. É ir para você também saber o que é desconfortável para você. Entende? Se conhecer não é só o lado bom. Nessa viagem, você vai conhecer muita coisa boa sobre você, muita coisa que você já tem de bom, mas você também vai conhecer muita fraqueza. Você vai conhecer muita coisa ruim também. Ambas as coisas são importantes para o seu amadurecimento. Às vezes essas viagens, essas experiências, elas são muito boas porque faz a gente se virar. E para a gente se virar, a gente tem que descobrir muita coisa sobre nós, né? Eu lembro que depois que eu saí da casa dos meus pais, que eu já moro sozinho já tem anos, né? Eu lembro quando eu fui morar sozinho, nossa, eu descobri muita coisa sobre mim. Morar sozinho, sozinho mesmo, é muito legal, é uma experiência muito boa, é. Mas morar casado com outra pessoa, cara, é uma experiência muito boa também, porque você aprende muito sobre você numa relação com uma outra pessoa. É, tudo serve para o autoconhecimento. Se você morar sozinho, isso vai servir para o seu autoconhecimento. Se o objetivo for você se conhecer, a sua viagem vai ser muito proveitosa para você. Independente se você vai morar sozinho, se você vai dividir apartamento, se você vai estar só na sua presença, só na sua relação com você mesmo, se você vai estar e vai ter relações com outras pessoas, tudo serve para o autoconhecimento. O importante é, essa viagem vai ser uma forma de você trazer a sua atenção para você se conhecer. Eu não sei quem eu sou, mas eu vou fazer esse intercâmbio porque lá eu vou ter que me virar, eu vou estar num outro ambiente, eu vou estar com outras pessoas, fora do meu contexto, com outras relações, e aí isso pode me dar uma oportunidade de eu conhecer coisas sobre mim que eu desconheço? Maravilha. Por hoje é só.